Fora do ar desde maio do ano passado, o teste de fidelidade comandado por João Kleber está confirmado aí para voltar na Rede TV nas próximas semanas, marcando o retorno aí de um dos formatos mais polêmicos e conhecidos aí da televisão brasileira. O programa não vai voltar como uma atração independente, mas sim como um quadro do Dominical para aqui, que é feito também pelo João Kleber, que é exibido aí de 7 até as 10 da noite, alinhando-se à estratégia da Rede TV de reforçar aí a sua programação dominical, porque como o Encrenca acabou, o Geraldo Povo também, né, Geraldo Luiz estava fazendo um programa lá, também acabou, a Rede TV tinha que colocar alguma coisa no lugar, para poder fortalecer os seus domingos, já que eles não têm mais o Pânico. Aí colocaram o João Kleber, que como vocês sabem, se popularizou muito com esses programas aí, né, que testava a fidelidade das pessoas, e também aquele programa de segredos lá, o Você na TV. As primeiras gravações da nova temporada já foram aí todas filmadas, né, indicando que o canal está preparado para um retorno imediato com episódios que mantêm aí o formato original, mas claro, com possíveis ajustes para se adequar à classificação indicativa atual e à dinâmica de um dominical. O teste de fidelidade já teve seu encerramento em maio do ano passado, devido infelizmente à baixa audiência e à necessidade de uma mudança geral assim na grade dominical, além também das controvérsias, né, geradas pelo conteúdo apelativo do programa, o que tornou aí a decisão pela pausa, né, uma medida estratégica da emissora. Na verdade, o teste de fidelidade, quando ele voltou no ano passado, ele não era exibido aos domingos não, teve um probleminha aqui no texto, mas ele era exibido durante a semana. Só que assim, na minha concepção, ele teve o seu sucesso assim quando ele era exibido nos anos 2000 ali e tal, 2011, 2012. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui dados de audiência, né, porque mostram realmente que ele foi um sucesso. Só que atualmente, né, no tempo que a gente está vivendo, até quando o programa ia voltar, no ano passado eu fiz um vídeo aqui no canal e eu falei sobre isso. No tempo que a gente vive hoje, né, com a cultura do cancelamento, com tudo, né, hoje não dá para você fazer muita coisa na televisão, certos comentários, certas opiniões suas também acabam tendo um poder muito grande. É como se você estivesse vivendo uma ditadura, não semelhante àquela, né, para quem viveu, que tinha os censores. Hoje tem os censores que são os, né, juízes que ficam ali nas redes sociais. Esses são que julgam você e que podem, dependendo ali do poder que eles têm, acabarem com a tua reputação, dependendo da opinião que você dá, ou de algum comentário, de alguma atitude que você acaba tendo ali em vídeo, porque um recorte se espalha igual, é mais rápido do que um vírus. Então o teste de fidelidade, ele teve sim o seu auge, na minha humilde opinião, só que hoje não dá para se fazer. Entendeu? A gente sabe que sempre foi armado, sempre foi montado, mas hoje em dia você percebe, beleza, que pode voltar, mas como uma questão folclórica, como algo assim, sabe, antológico, né? Mas não é a mesma coisa. Eu lembro que quando o programa voltou em maio do ano passado e perdurou durante um período, era até engraçado, era interessante, mas não era aquela coisa, não tinha aquela magia e nem teve aquela grande audiência, né, que fez o programa se consolidar anos anteriores, quando era essa fase aqui, quando o logo ainda era vermelho, né, o fundo vermelho e a logo douradinha. Aí essa fase aqui, que foi a fase do ano passado, roxo, essa fase aqui que ele voltou no formato mais investigação, com detetive, essa fase aqui, né, com detetive, que tinha um detetive lá que ficava acompanhando, não deu muito certo, entendeu? Não deu muito certo, porque tá na Rede TV, né? Você quer esperar que dê sucesso na Rede TV, mas o canal se prepara aí para trazer essa mesma carismática presença de antes, aproveitando o reconhecimento do público pelo formato e a expectativa também gerada pelo anúncio da informação aí, até do outro retorno quando teve aí no ano passado. Só que ele vai voltar como quadro e não como um programa definitivo, né? Porque o Para Aqui é um bordão do João Kleber, né? Que ele para. Aí ele transformou isso no nome do programa, que virou Para Aqui. E o programa do João Kleber na Rede TV aos domingos, ele tem uma audiência mediana. Ele marca ali um ponto, eventualmente 1,5. Acho que não chegou ainda a 2 pontos, mas ele marca uma audiência mediana para os padrões da Rede TV no horário. Claro que no auge, como vocês sabem bem, com o Encrenca naquele horário marcava 4, marcava 3. Com o Pânico era muito mais do que isso. Porque a Rede TV, né, vocês sabem bem, é uma emissora que se popularizou com esse conteúdo trash. Né? O que é conteúdo trash? É aquele conteúdo bizarro do tudo pela audiência nível hard. Entende? Como eles viram que o Pânico, né, foi
de certa forma um sucesso, foi uma baita empreitada pegando o pessoal do rádio e colocar na televisão, os caras deram uma louca, fizeram Jackass ali, sabe? Quem conhece aí Jackass sabe o que eu tô falando. Então era tudo pela audiência mesmo, era tudo mesmo. Então isso óbvio que chamava a atenção. E a Rede TV, ela começou a notar, porque a Rede TV, quando ela começou, se você até recentemente aí eles comemoraram 25 anos, e tem um documentário aqui no YouTube que conta toda a história da televisão, do começo até agora. E a gente nota que a Rede TV, quando ela começou, ela era um canal totalmente diferente do que é hoje. Era um canal, sabe, que tinha uma grande variedade de programas. O TV Fama, por exemplo, que hoje é um programa de fofoca, quando ele começou, era um programa que dava notícias assim culturais, coisas de teatro. Hoje é um programa de fofoca. Então a Rede TV atualmente ela circula nisso, circula em programa de fofoca, né, que é o que tem de manhã, que tem de tarde, que tem de noite, e pronto. E esses conteúdos aí hoje nem tanto, por conta que, como eu disse, não dá hoje para você fazer esses conteúdos aí, né, de colocar uma sedutora ali para poder testar o cara, né, fazer ali as cenas sensuais, aquela coisa toda, porque não dá mais para fazer. Mesmo que a gente sabe que é armado, a situação, o mundo mudou. Então em 2011, 2010, anos 2000, você não conseguia fazer isso com uma certa liberdade. Mas aí eles tiveram muitos problemas também. Eu lembro que eu ouço falar, até lendo, que a Rede TV chegou até a sair do ar o tempo aí, ou teve algum problema sério com a justiça por conta desses programas aí, de fidelidade, por conta de censuras, etc. Mas no seu auge, no início dos anos 2000, o teste de fidelidade, comandado pelo João Kleber, ele conseguiu sim ter um sucesso, tá? Ele alcançava altos pontos de audiência, tá? Recordes para a Rede TV, tá? Médias próximas ali a 6 a 7 pontos na Grande São Paulo. Isso para a Rede TV era um trunfo gigantesco. Para a Rede TV marcar 2 pontos já é um trunfo, porque a Rede TV não é uma grande emissora até hoje, com mais de 25 anos aí na cara, ela não é uma grande emissora que conseguiu se consolidar, né? Então, ela, com um teste de fidelidade, ela conseguiu se colocar ali à frente da Band, conseguiu se colocar à frente do SBT em alguns momentos com esses programas aí na faixa noturna, principalmente após as 11, quando o público adulto sempre buscava mais um conteúdo polêmico, e eles, obviamente, sabendo disso, porque as emissoras antigamente, até a Band tinha um Cine Privé, Cine Band Privé, que era nos anos 2000, com a Emanuele, blá blá blá. Então a Rede TV, sabendo que o público adulto, que os homens, né, estavam carentes, porque hoje você tem várias opções, mas naquele momento você não tinha, era só televisão, colocava ali o teste de fidelidade. Então os caras exageravam, não mostrava nada explícito, né? Não tinha isso, porque é uma televisão aberta, se fizer isso, perde a concessão. Mas tinha ali toda aquela tentativa de pegar o cara, né? Então a mulher ficava ali vendo o cara, as reações, e aí quando o cara cedia, o João Kleber dançava aquela música, né? 1, 2, 3, era muito engraçado. A mulher lá revoltada, a esposa, né? A esposa do cara, ou o esposo também, porque não podia ceder, né? A sedutora não podia ceder ao sedutor. Se cedesse, né, dava ruim. Aí o cara ia lá com flores pra poder dar pra mulher no palco. Era muito engraçado. Óbvio que a gente sabe que isso sempre foi armado. Mas o sucesso do programa, nesse período, ele era muito impulsionado pelo formato polêmico, né? Explorando esses relacionamentos aí, traições, conflitos amorosos. Eu acho que eles podiam fazer, claro que isso seria impossível, né? Porque acho que nenhum famoso aceitaria isso, fazer um teste de fidelidade com famosos. Aí que é dar audiência, mas obviamente que ninguém iria aceitar isso, porque a pessoa já é exposta por esses grandes portais aí de fofocas, né? Fulano de tal traiu fulano de tal. Aí você acha que eles aceitariam? Só se, sei lá, oferecesse um dinheiro, né, que a Rede TV não tem. Aí seria bom fazer um teste de fidelidade com artistas, com famosos, com esses influenciadores que tem aí, que hoje em dia tem 1 milhão de influenciador. Aí seria bom. Aí eu acho que teria uma audiência legal. Agora fazer com gente anônima, gente que com ator, eu acho que não combina muito não. Mas o programa teve uma grande audiência sim, gerava discussões intensas entre o público, atraindo não só o público fiel, mas também, claro, muitas críticas, né? Porque era um programa extremamente apelativo no segmento dele adulto. Então tinha muitas críticas, né, de entidades, né, de classificação indicativa e de alguns setores da sociedade, né, que consideravam o conteúdo exagerado, controverso. E essa combinação de atração polêmica levou o teste aí de fidelidade a se tornar uma referência na faixa noturna
consolidando o João Kleber como um dos grandes apresentadores aí, uma das pessoas mais reconhecíveis da emissora e ajudando a Rede TV a alcançar percentuais aí de audiência que eram incomuns para um canal de porte menor aí em relação aos concorrentes. O João Kleber, ele realmente é um trunfo para a Rede TV. Ele só não cresceu e não se tornou uma pessoa assim maior do que ele já é por conta que ele está na Rede TV. Se ele tivesse um espaço numa outra emissora, porque o João Kleber, ele passou a ser conhecido lá atrás. Eu lembro dele quando ele fazia o cassino do Chacrinha, quando o Chacrinha já não estava muito bem, e ele ficou fazendo lá o cassino, né, nos últimos dias de vida do Chacrinha. Claro que ele fez outras coisas também, chegou a fazer até esse teste de fidelidade em outro país, em outros países e tal. Então, assim, o cara, ele é famoso, ele tem ali uma certa, né, conhecimento. Só que, infelizmente, por estar na Rede TV, a pessoa acaba não tendo aquela grande visibilidade. Mas o teste de fidelidade, quando a gente fala João Kleber, a gente já lembra, né, do programa de segredos, que era uma bizarrice, era cada segredo bizarro, e também o teste de fidelidade. Então, mesmo com o auge, esse formato apelativo acabou gerando muitos debates, muitas críticas, e a Rede TV, na época, em 2005, suspendeu o programa por conta que e talvez até se mantivesse o programa no ar, poderia ter até, né, problemas mais graves. E aí ele voltou em 2011, que é essa fase que acabou de passar aqui, quando o programa, como eu disse, tinha essa fase aqui, quando o programa tinha o fundo, a logo, né, vermelha, o fundo vermelho e a logo dourada. E aí, em 2005, ela cancelou, buscava reformular a grade com os programas noturnos e reduziu também com essa intenção de cancelar riscos de polêmicas excessivas e abriu também espaço naquele momento, 2005, para outras atrações. A Rede TV cresceu muito nessa época, né? Porque como eles perceberam que quando na década de 90, nos anos 2000, eles não conseguiram ter sucesso, não ter uma audiência boa com a programação que eles estavam fazendo, com a programação mais leve, mais assim de canal americano, eles decidiram mudar. E aí a Rede TV passou por uma grande reformulação e passou a ter esses programas aí. E que tiveram uma grande audiência, né? O Você na TV, o Teste de Fidelidade. Só que, ao mesmo tempo que tinha audiência, acarretava problemas. Entende? E essa audiência nem sempre ela continuava, porque a Rede TV hoje não é um canal conhecido, então acabou tendo audiência, mas essa audiência ela não foi, digamos assim, não é justificada, que a palavra não é justificada, mas ela não foi somada ao crescimento da emissora, porque hoje a Rede TV não é muito conhecida, né? Ela é conhecida, a gente sabe que é a Rede TV, mas ela é sempre um canal visto de uma maneira depreciativa, um canal que não investe, um canal, sabe, de baixo custo. E aí, como eu falei, anos depois, ele voltou em 2013, né? Eu falei 2011, mas pelo que está dizendo aqui, 2013, com o título Teste de Fidelidade 2.0, mas não repetiu aí os pontos de audiência do período de ouro, enfrentando novos desafios de concorrência e alterações no gosto aí do público. Aí teve aí essa terceira volta à investigação, que não deu também uma grande audiência, acabou sendo cancelado e agora volta novamente aí aos domingos. Eu não sei como é que vai ser, se vai seguir essa mesma linha, mas retorna agora. Essa fase aqui, acho que foi uma das fases mais conhecidas do teste de fidelidade também. A 2005, mas essa aqui também foi uma fase bem assim, se você procurar na internet tem até vídeos dessa fase aí do programa, mas ele acabou não durando muito tempo. Essa 2011, 2012, 2013 foi uma fase bem interessante para a Rede TV. Ela teve grandes apresentadores, Hebe passou por lá e tal. Ela estava numa fase interessante, não que a audiência estivesse boa, mas essa fase aí da Rede TV foi uma fase bem interessante. Mas vamos ver como é que vai ser esse retorno aí agora novamente do teste de fidelidade, que volta agora aos domingos, dentro do programa Para Aqui, que o João Kleber faz aí de 7 até as 10 da noite, que era no lugar do Pânico e também no lugar do Encrenca, que era exibido, e eles não conseguiram, né, exibir. E coincidentemente também o Encrenca, né, que é esse programa aí que hoje está na Rede TV, na Band, né, com perrengue, inclusive parece que os caras estão de saco cheio, né? O programa tá horrível, tá desgastado, mas insistem em fazer esse programa de vídeo na internet, que hoje em dia você não fica vendo mais vídeos na televisão, você tem tudo nas redes sociais aí no teu celular, mas eles insistem fazendo. O Encrenca
Foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre notícias de televisão. O primeiro, em dezembro de 2022 ou 2023. Eu vou lembrar a data, mas já faz 2 anos que eu faço vídeo aqui. E o primeiro conteúdo de notícias de televisão que eu fiz aqui nesse canal, que não era Bastidores, era outro número, meu nome, foi do Encrenca. Tá aqui no canal, se você entrar aí e botar mais antigo, você vai ver lá o vídeo. Primeiro falando sobre o fim do Encrenca, que acabou, que tinha tido aquela mudança, né, do elenco principal, Tatola, aquela turma principal, e aí a chegada do novo Encrenca com a Gretchen, que teve aquela fase que fracassou horrivelmente. Mas está dada a informação aí de Gabriel de Oliveira em sua coluna Canal D, de que o teste de fidelidade vem aí novamente agora, dessa vez dentro do programa do João Kleber aos domingos. E vamos ver aí como é que vai ser esse terceiro retorno aí do programa como quadro agora dentro do Para Aqui. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDM ou UFC, e também lá no X, que é BastidoresDM. Até a próxima.